da divisão que ele faz da epistemologia. O primeiro mundo é o mundo do conhecimento, é o mundo material, onde as coisas que existem são palpáveis. O segundo mundo é o mundo do conhecimento sensível. É o conhecimento que você tem a partir das suas experiências de vida e dos seus sentidos. Você vê essa cadeira, você sabe o formato que ela tem. Você sabe que ela é uma cadeira. Sabe para que ela serve. O terceiro mundo é o mundo do conhecimento objetivo. É o mundo ao qual você chega a partir do momento que você se questiona sobre algo que você conhece. É o mundo do conhecimento em si. É o mundo em que você passa. É o mundo que você chega a partir do momento que você se questiona sobre o que é feita essa cadeira, para que ela serve, qual a cor dela, qual o mecanismo de fabricação dela. A autonomia dos três mundos. Os três mundos, como para Popper, eles são até certo ponto autônomos e até certo ponto dependentes. Eles possuem uma interdependência. Como? O primeiro mundo ele é dependente do segundo a partir do momento que você pode criar novos objetos a partir do conhecimento que você tem. A partir do conhecimento que você tem de uma cadeira, você pode imitar a fabricação dela. O primeiro mundo é independente. O primeiro mundo é dependente do segundo a partir do momento que você pode criar alguma coisa. A partir do seu conhecimento, o terceiro mundo não são as características do objeto, são questionamentos sobre as características do objeto. O terceiro mundo é o mundo que você chega, é o mundo que você passa a aprofundar sobre o conhecimento que você tinha sobre ele. É um conhecimento aprofundado que você só consegue chegar a partir do momento que você se questiona sobre o seu conhecimento sensível. São questionamentos que levam ao aperfeiçoamento, que levam à obedição. E às vezes levam ao problema. A questão da autonomia dos três mundos é a seguinte: o primeiro mundo ele é independente em si próprio, porque uma coisa pode existir sem necessidade de mais nada. Uma pedra existe sem a necessidade do homem ter criado ela. Mas ela é independente também do segundo mundo, a partir do momento que você, para criar uma cadeira dessa, você precisa do conhecimento de uma outra cadeira. Você só criou uma cadeira como essa, com o conhecimento de uma outra cadeira como essa, ou através de uma ideia nova surgida através do conhecimento. O primeiro mundo ele é independente, o segundo mundo ele é independente em si, porque através da observação de um objeto você pode conseguir. É o seguinte, que os dados do terceiro não querem independência, não. Não existe dependência no primeiro mundo. Tem interdependência entre eles. Esse grupo, eles ficam, você não tem independente de casa, não é integral, todos temos integrado, mas só o terceiro mundo é planetário. Mas o primeiro mundo, o terceiro não é independente. Mas se a gente. É só o terceiro que é. Mas da forma que eu falei, não existe não. Para mim é bem como é que você fez. O primeiro mundo ele é Agora dependente. vocês vão aqui. Mais uma cadeira, não me quero. Mas qual foi o mecanismo utilizado no surgimento da. Sim, uma cadeira, mas se tinha um objeto como uma arma. Ele só tem como fazer, no caso, ele explicar
criação deles vai chamar terceiro mundo, por isso que ela não muda. A explicação da criação do rápido do planeta é terceiro mundo. Científico. Por isso que ela não muda. Agora, tudo pode mudar uma árvore. Não, peraí, Você está querendo dizer, cara, que a árvore existe, certo? Tudo no ar. O objeto tem que ser cabeça. Pra câmera tá certo. Primeiro mundo. Pra câmera tá certo. O segundo mundo, as perguntas que a gente faz é a subjetividade. A cadeia consiste de várias formas. De como eu posso criar de várias formas? Eles meio que apareceram como é a criação dela. O que é que ela tem de objetos, madeira, a especificação dela. Ou seja, a única independência que tem é o terceiro mundo. O primeiro e o segundo. E é parcial no caso. E isso muda o primeiro. Existe também a interdependência, que no caso, se você cria uma nova teoria, você cria um novo objeto. O objeto você cria um novo primeiro mundo, no caso. E novas perguntas, novas regras. É uma escala da solução do questionamento. Terceiro mundo é como se ele fosse a solução do questionamento do segundo mundo, que faz o primeiro mundo. O segundo mundo é o real, o primeiro e o terceiro. Porque o primeiro ele pensa, o terceiro mundo os problemas resolvidos, a especificação cria um problema. E ao mesmo tempo ele vai olhar os problemas. Segundo, na verdade, como ele vê a visão dele, as criações que vão ser feitas com relação ao Big Bang, no caso, a velocidade de partículas, aquilo ali é mais subjetivo, ali é física teórica, mas eles fazem subjetivos, não necessariamente o primeiro, eles estão tentando fazer o primeiro mundo, mas ali tudo que eles estão pensando, chegando a formas ali é terceiro mundo. As formas que eles estão criando é terceiro mundo, eles estão tentando fazer as Vai montar algo mais complexo. Vou falar que não é, mas não tem jeito. Ele não entendeu. Rapaz, vai ver esse vídeo. Não, a gente ainda depois. A gente. Não, mas se o primeiro mundo ele não é. Se um objeto pode existir sem a. Aquelas experiências que o autor fala no início, que tem o objeto, a habilitação do objeto, a primeira quando se ele te dá o primeiro mundo. Não. ele tira o primeiro e parte do segundo e deixa a capacidade de aprender e tira A capacidade de aprender, no caso, você vai fazer a subjetividade. E deixa de ser. Você tem muito mais criar um mundo com o segundo e o terceiro. Porque você tem um científico e você tem a capacidade de aprender. Agora seria muito mais difícil você tirar o terceiro mundo. fica impossível se você ficar só com a capacidade de aprender de maneira que é. Se você está só na capacidade de aprendizado sem material de aprendizado, você vai demorar um Assim, eu gosto das perguntas. Se o primeiro mundo e o segundo deixaria de existir, até que no momento que você conhece, através de tudo que você conhece, você pode criar novamente. Mas o segundo mundo não deixa de existir, porque fica a capacidade de aprendizar. Né? Eu fiz essa coisa bem assim, mas eu fiz tipo um diagrama. Não sei se é para o diagrama verificado. E no caso, as três bolinhas, no meio, entre elas, na interseção entre elas, seria a epistemologia, que seria o primeiro e o terceiro, o segundo e o É o terceiro. conhecimento. É o conhecimento. Tudo conhecimento da epistemologia. Agora, se tirasse o primeiro mundo, aí ficaria só a interseção entre o segundo e o terceiro. Ou seja, você teria que recriar a sociedade, criar todas as coisas que você já tinha, mas não ia ser tão rápido, ia ser demorado.
Já agora, se tirasse o terceiro mundo e ficasse só o primeiro e o segundo, e nesse terceiro mundo, uma parte desse segundo mundo tirasse a capacidade dele, você demoraria muito tempo para você estar muito mais no mesmo mundo. Você seria capaz de chegar, você já tinha chegado ao mundo, Mas só que demoraria pelo fato de exato, você seria capaz de você demoraria mais tempo que se você tivesse. Mas se fala principalmente uma pessoa específica, se fala a sociedade. Ou seja, você vai viver gerações e você ainda pode criar novos seres. Você vai chegar a um novo poder. Você vai chegar a um poder de novo. Agora, Mas é vai ser no mundo, ela se dá da seguinte forma. Os terceiros mundos, você só pode chegar ao conhecimento do terceiro mundo através de questionamentos feitos no segundo mundo. A partir do momento que você conhece algo, se questiona sobre esse algo, é que você vai poder chegar ao E as conhecimento. ideias de Platão vêm do terceiro mundo, né? eu estudei depois, a ideia de Platão, o que ele fala na realidade dele? Platão ele falava que existiam só dois mundos, mas Platão também tem um terceiro mundo. Eu falava com um cara que tem o objeto e tem um segundo mundo de Platão, que ele dizia que era o mundo das ideias. No caso, se encaixa no terceiro mundo. Tipo, O terceiro mundo de Platão, é como se fosse uma coisa entre o primeiro e o segundo dele, entre o mundo das ideias e o mundo do objeto, como se fosse a alma da pessoa. Aí eu coloquei, tinha uma teoria que era chamada reminiscência, que ele dizia que simplesmente a alma da pessoa vivia numa estrela, num mundo cheio de ideias que você, com conhecimento de mundo, no caso, com todos os conhecimentos existindo. Ele sabia de estrela, você sabia de tudo, você sabia de tudo, você Deus. Justamente. Aí você viveu na estrela, aí quando você viveu no mundo, você caía. Aí quando você caía, você batia tão forte que você esquecia de tudo. Quando você esquecia de tudo, Essa parte é pesada, né? aí quando ele pode ser integrado, no caso, ele não teria um novo conhecimento, na verdade, não era específico, ele se lembrava somente. É isso que ele fala no palavra. Tipo assim, você teve uma nova cadeira, mas na verdade ele não criou uma nova cadeira, ele se lembrou de uma cadeira que já existia no mundo inteiro. Ele tem uma percepção para fazer. E isso é exatamente isso mesmo. Na verdade, Trouxe pra cá, ficou na outra sala não? tudo que já aconteceu criar, está já no mundo, você pode criar mais, você não totalmente. Toda vez que está em posição, e isso é a diferença do terceiro mundo para o terceiro mundo de Platão. Porque ele disse que tudo você agora se alterar. É imutável, no caso. Não pode ser imutável. É imutável, não imutável. Ou seja, ele é convencido. Ele pode ter qualquer evolução, ele está sempre sendo imutável. Mas por que ele pode mudar? Justamente por causa da teoria de consciência. Porque tudo que já tinha sido criado já estava lá naquele mundo inteligente. Você tem esse descobre, você não descobriu. Você lembrou, Legítima era a dialética que ele fala. A dialética é usada com isso, você vai gerar. No caso, também tem a teoria do que você, com a dialética, você vai se perguntando, você cria novos problemas. A forma dele. Você cria, tem a teoria, você se pergunta, você cria novos problemas, você cria novos problemas, e com isso, com esses novos problemas, você cria uma nova teoria, uma nova tese. Ou seja, ele vai criando novos argumentos. E com argumentos é você cria uma teoria. Mas eu caí em eu nem sei se tem, mas mais ou menos isso.
teoria. Você vai se lembrar, você se pergunta, você faz críticas ou então cria novos argumentos para tentar refutar ele. Tá? Você cria novos problemas para essa teoria, você cria novos argumentos. Com esses novos argumentos, dependendo do que seja, você pode criar novas teorias ou aumentar a teoria. Você está em constante aumento. Então, ele já tinha essa segunda que, de certa forma, é provável que terceiro mundo você pode mudar também a vida dos outros. Ou seja, ele vai se fazendo constantes perguntas para poder mudar ou para mudar o terceiro mundo. Essa é a vaga aí, é porque tem que botar na minha vida para falar esse negócio de perguntas, por isso que eu queria já entendi. é importante. No workshop ele vai destacar a função da linguagem no último da epistemologia. Que foca? Função descritiva. A função descritiva ela vai servir para. Nem sim, ela ensina, só descritivo. A função descritiva vai funcionar para você saber qual o problema, entender como o que você vai ter que lidar, o que você vai ter que resolver. Vai ser a função linguística descritiva, vai servir para te mostrar qual é o teu objetivo de pensamento. Eu estou vendo essa cadeira, agora eu preciso saber para que ela serve, o que ela é feita. A função argumentativa da linguagem ela vai servir para que através do pensamento, para que através de erros e acentos, erros e quais são esses erros, você vá chegando ao conhecimento que você queria, que você define através da definição. Eu tenho essa cadeira, ela tem esse formato e ela é feita de ferro e madeira. Agora eu preciso saber como é que esse ferro e essa madeira estão juntos. É através de cola? Não. Através de pregos. Essa madeira, ela não é uma madeira maciça. Ela é colada através de quê? Pregos? De novo? Não. Ela é colada através de cola. Essa é a função argumentativa. A argumentativa é que você vai usando no seu raciocínio para você ir se questionando sobre o problema que você descreveu antes, na função descritiva, com a função descritiva da linguagem. Stiglitz também fala no terceiro tópico dos tipos de conhecimento: conhecimento subjetivo e conhecimento objetivo. Eu já tinha dado uma explanada no início, quando eu falei sobre os três pontos. Conhecimento subjetivo, a gente pode considerar esse conhecimento que você obtém através dos seus sentidos. O que você toca, o que você cheira, o que você vê, é o que você adquire através do seu conhecimento subjetivo. Isso e o seu conhecimento prévio. É aquele conhecimento que você tem a partir do momento que você tem uma cadeira, você já conhece antes que era uma cadeira, então você já sabe para que ela serve. O conhecimento objetivo é o conhecimento que você adquire através do questionamento sobre o seu conhecimento subjetivo. De que forma? Eu já vi uma cadeira, mas eu nunca tinha visto uma carteira dessas. Eu sei que essa parte é para sentar. Eu também já vi uma mesa.
geralmente eu uso o mesmo na cadeira, uma na frente da outra, para eu apoiar eles e fazer alguma coisa. Se a aparência desse braço aqui da cadeira parece muito com de uma mesa. Então você pode chegar à conclusão de que essa parte você vai sentar nela, nessa você vai apoiar seus livros, seu material de estudo. Baseado no conhecimento prévio, tu conclui. No conhecimento prévio subjetivo. Conhecimento objetivo, você chega nele através do seu conhecimento subjetivo. E também outra coisa, o conhecimento objetivo pode passar a ser um conhecimento subjetivo. A partir do momento que você já viu uma carteira dessa, sabe para que ela funciona, você não vai mais esquecer isso, você não vai precisar, toda vez que você olhar para ela, você não vai precisar raciocinar do que é uma cadeira, do que é uma mesa, do que as duas, para que as duas são, para que as duas servem, servirem. E você vai, através disso, você também consegue, através do que era um conhecimento objetivo, você passa a criar novos conhecimentos subjetivos. Que antes era um conhecimento objetivo, a partir do momento que você conhece, a partir do momento que você entende, ele passa a ser um conhecimento subjetivo. Aí, no caso ali que ele fala da função argumentativa, que eu fui para dar uma olhada, a nossa ideia de raciocinar, de pensar em coisas novas, da argumentar, justamente porque a gente depende dessa nossa linguagem argumentativa, entendeu? Função argumentativa. A gente precisa disso para criar ideias. A função argumentativa é a função argumentativa é a forma com a qual você pensa. A função argumentativa é aquela vozinha na sua cabeça quando você está fazendo aquela linda questão de derivada. Você não sabe como ficar assim. Não é desse jeito. Mas a gente também faz da função argumentativa a nossa crítica também. Porque se a gente está querendo buscar alguma coisa, a gente está sendo crítico também com aquilo. Não, eu falo Agora vou usando em frente. vai lá, certo. Cada vez mais receber um caso que eu Usando em frente, não precisa explicar, basta mesmo Porque sinceramente, eu eu não acho achei que muito muito pode ser explicado uma coisa que ele toca depois que é o que justamente ele falou que é da matemática. só tem o livro está falando da função descritiva, da função argumentativa. Os dois principais que ele toca, principalmente na teoria que ele até pega mais, são a teoria do Virgílio. Ele até tem na teoria do problema, a teoria deles do problema. E a de Platão é o segundo. Então, mais uma frente a gente A explicação da função descritiva, da função argumentativa, a comunicação pode ser associada com o Egeu. Depois da explicação de Platão, aí passa a explicar o Egeu e ao mesmo tempo explica a questão da função descritiva e a função argumentativa. Que como é que pode ter? Para o outro, que ele falou assim. Bom, Platão e o Egeu, aí tem os outros dois, ele simplesmente toca. É uma coisa que ele fala que é. usando em frente. Pois é, usando em frente. Ele toca no assunto que é o até poder aqui, mas nem vale a pena citar depois, porque não vale a pena. Então vamos deixar quieto. Tipo aqui, no caso de bolsa do prédio, ele fala da dificuldade dele na explicação com relação à autonomia do terceiro mundo. Ou seja, ele só tem função da explicação da autonomia. Qual é a diferença entre o Egeu e o Platão? Seguinte, no Egeu, a ideia tem por mais que você venha depois a descobrir que essa ideia não corresponde à verdade, essa ideia continua sendo uma verdade. Quer dizer, eu entendi isso. Quem é esse aí? Egeu. Vai digitar. Ali em cima, Fala dele. Para Egeu,
A ideia que você tem, qualquer ideia que você tem, mesmo que você venha a você mesmo derrubar ela mais adiante, ela continua sendo uma ideia válida, porque ela é válida até certo ponto de conhecimento. Que por exemplo também é muito de Platão, ele fala que a experiência dele é de uma coisa divina. A ideia dele é divina. Para Egeu, por exemplo, que a Terra era chata. Para Egeu, essa ideia é mais que não Depois sua ideia é contestada, Já se torna válida. a questão minimal que você já no terceiro mundo dele, ele só faz aumentar. Já no terceiro mundo, como se fosse assim. No terceiro mundo de pouco, terceiro mundo de 10. No dia de gelo, ele só ia aumentando. Agora, no terceiro mundo de pouco, terceiro pode pegar, tira e continua sendo, pode continuar. Vamos lá, mas aí, exemplificando para você chegar lá, você entender, você lembrar que a parte do campo. Então, com isso aí lá, dá para apresentar. Vamos lá, para Egeu. Egeu, por exemplo, uma ideia para ele como de que a Terra era chata. Por mais que hoje nós saibamos que a ideia de que a Terra é chata era uma ideia válida, que não correspondia à realidade, para Egeu a ideia continua sendo válida, mas ela é válida e verdade para o conhecimento da época em que ela era considerada válida. A ideia que já veio depois dela, que a gente provou que a ideia da Terra chata não era verdadeira, já é uma outra ideia. O terceiro mundo de Egeu só cresce, ele nunca se modifica. A única modificação do mundo de Egeu é crescer. Porque cada ideia, por mais que você descubra que a ideia anterior estava errada, isso não modifica a ideia anterior. A ideia anterior continua sendo válida e verdadeira, mas para aquele que vive o conhecimento. E para Platão, para o contrário. Para Já são coisas concretas, né? Para Popper, a partir do momento que você descobre que aquela ideia é falsa, não corresponde à realidade, ela muda. A mutabilidade vai ser. Ela deixa de existir. Hã? Porque o Egeu, ele valoriza a ideia do histórico, né? Esse é o quanto? Para ele, em determinado momento, a família é válida. Egeu trabalha no momento histórico do conhecimento. Pois é. Não, você deve ter noção. Ontem a gente falou tal coisa. Direto. Aí a gente caracterizou que não vale, mas outros que estão fazendo outra coisa, aperfeiçoamos e hoje essa tal coisa se tornou uma coisa mais aprimorada. Então o que a gente viu ontem era válido até ontem, né? Isso, era válido até ontem. E como é que pode ver isso? Para Popper, não. Para Popper, o que a gente viu até ontem. E a gente descobriu que, por exemplo, não era realidade, não corresponde à realidade, é modificado. Que valia. Não existia isso. Hã? Isso que existe. Não, é modificado. Valia ontem e hoje já é diferente. É diferente. A ideia, voltando para a ideia, por exemplo, da Terra chata. Para Popper, a partir do momento que você descobriu, a partir do momento que foi descoberto que a Terra era realmente redonda, a ideia de Terra chata existiu, mas ela foi modificada porque foi provado que ela não era dessa forma. E ela. Tem que pegar, eu quero dizer que não deixou de existir. De certa forma, ela deixou de existir. Você sabe que ela já foi dessa forma, ela já foi acreditada dessa forma, mas a partir do momento que foi provado que ela não é dessa forma, você Como se substituísse pela nova ideia. Ela pode ser aquela formazinha. Você tem um problema baseado na novidade. Aí você vai ter experimentos com problemas. Aí isso vai levar a outro problema baseado. Vai estar o nome da para Platão,
Pouco também se baseia um pouco na questão do terceiro mundo de Estão gravando aí então também? Estão gravando aí então? Platão. Vou sair, é 12 horas já, cara. Tem que sair, ó. Viu? Tá gravando aqui, não? Tá gravando lá.